No Batendo Ponto de hoje, Darcy de Oliveira Gonçalves, um profissional, na verdade um executivo, um conselheiro, alguém que tem uma história incrível, que eu conheci recentemente, graças a Dom Nexo, que ele vai falar o que é, mas principalmente tem muita coisa boa para contar, porque você é parte de uma startup de 30 anos. Darcy, quem é você e que história é essa? Bom, verdade. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, participar do podcast. Bom, o Darcy tem aí de carreira quase 40 anos nas costas, né? Olha, que bom. Eu comecei como estagiário, minha carreira profissional foi toda no segmento financeiro. Comecei como estagiário no Bradesco e depois fui para Banco Real, Banco ABN, Santander, e aí uma multiplicidade de culturas, né? Muitas. A gente Diferentes, juntou né? muitas culturas diferentes. O mineirinho, o Banco Real, depois veio o ABN, o holandês, depois teve o Sudamérica, que tinha italianos, japoneses, enfim, tem uma longa... E o Bradesco, e Raiz o Brasil. Bradesco, Raiz Brasil. Eu sou natural de Osasco. Que legal! Né? Então, acho que quem morava em Osasco, quem morou em Osasco, ou trabalhava no Bradesco, ou trabalhava na Braseixos, que era uma empresa grande que tinha lá também. Então, eu iniciei a minha carreira no Bradesco. Na vida pessoal, eu sou o caçula da família, tenho 4 irmãos, uma irmã e vários sobrinhos. Eu estava contando hoje, eu preciso contar, porque às vezes, né? Perde a conta. São 8 sobrinhos e mais 10 sobrinhos netos, então Já, assim, são que 18. legal. Quando junta tudo isso, é bem bacana. Né? Que legal. Então, é isso. Da carreira, eu trabalhei durante 35 anos no mesmo grupo, então eu digo que os meus empregadores é que o desviavam, né? Porque um banco foi comprando o outro, eu fiquei no mesmo lugar, né? Então tem toda essa característica dessa cultura variada. E recentemente, eu saí em 2016, eu saí do mundo corporativo. Meu último grupo, a minha última organização foi o Banco Santander. Legal. Eu saí do Banco Santander e aí eu tinha planos de migrar a minha carreira para a área de desenvolvimento humano. Então eu tenho formação em coaching, eu tenho algumas formações e eu atuei. Atuei como coach, atuei como assessor financeiro, fiz algumas consultorias de TI. Depois veio a pandemia, deu uma estancada em algumas coisas. E em 2021 eu fui convidado para trabalhar na Dom Processamento de Dados. A Dom Processamento de Dados é uma empresa que presta serviço para o mercado financeiro e de capitais, corretoras de valores, bancos. E ela está no mercado já há 35 anos. Consolidada, com grandes clientes, grandes clientes, é uma empresa já consolidada. O fundador da Dom é o Oscar, que é um sócio numa outra empresa que eu vou falar daqui a pouco. E trabalhando nessa empresa, a gente viu a necessidade de reinventar um pouco, de criar um braço de inovação, de fazer alguma coisa diferente no mercado, buscar novos segmentos. Então, eu resolvi empreender e eu abri junto com o Oscar, em sociedade, a empresa chamada Dom Software. Aí que vem a startup de 30 Aí anos. Vem a startup de 30 de mais de anos. 30 anos. Isso, mais de 30, não é mais só de 30 30 anos. Que legal. Você tem a experiência do Oscar e da Dom Processamento com mais de 30 anos. A minha experiência no mercado com mais de 35 anos, sendo que 30 anos só em tecnologia. Olha. Né? E juntou isso e nós fundamos a Dom Software, que é uma empresa que a gente, nós chamamos ela de fábrica de ideias. Não é uma fábrica de software, é uma fábrica de ideias, onde nós ouvimos o que o cliente tem. Se o cliente tem alguma necessidade, alguma ideia, alguma coisa que ele quer tirar do papel, nós temos design, nós temos programadores, nós temos pessoas que sentam e nós fazemos um brainstorm e chegamos numa solução e nós transformamos a sua ideia num software, numa ferramenta, numa tecnologia. E numa co-construção, desde a ideação até... a ideação até a construção. Que legal! Então, isso passa por criação de tanto do software como uma landing page, um site, seja o apoio que for necessário. Para qualquer dor da empresa. Para qualquer dor da empresa, qualquer dor do cliente. E principalmente ideias que às vezes parecem difíceis, que parecem impossíveis de transformar em um negócio, de transformar em uma solução. Nós ajudamos a tornar isso realidade. Muito legal. E basicamente esse negócio é B2B. Mas vocês têm algo muito interessante entrando no mercado, que é B2B e B2C, não é? Sim. Conta mais da Dom Nexo. Dom Nexo nasceu justamente de uma ideia e de uma dor de um cliente.
Nós estávamos visitando uma empresa que é uma asset, uma assessora de investimentos, e um assessor de investimento me falou justamente de networker. Ele falou, quando a gente está numa reunião de network, às vezes eu preciso contatos, eu tenho muita dificuldade, porque um vem com cartão físico, o outro vem com o Linktree, o outro vem com o celular, e aquilo fica uma mistura, né? Eu gostaria de ter uma coisa mais consolidada. E nós começamos uma ideia que parecia um cartão virtual e depois se transformou num hub. Ele é um hub digital, uma plataforma onde um cartão virtual ele é uma peça, ele é um pedacinho da plataforma. Na plataforma a gente cria landing page, a gente cria site, a gente tem um CRM, um mini CRM, onde você consegue ver os seus contatos. A ideia nasceu para você capturar os seus contatos antes dele ser o seu cliente. Então, antes mesmo do cliente, nos primeiros contatos, já capturar essa clientela, esses dados e colocar numa plataforma. Que e fantástico. com isso você consegue trabalhar, fazer follow-up. Ele é integrado com agenda, ele é integrado com redes sociais, uma série com o próprio CRM. A gente tem um CRM próprio e consegue integrar com outros CRMs também. Então, é um hub, é uma plataforma digital para leads, para contatos e para gestão de contatos, na verdade. Nossa, eu estou desesperada para começar a usar. Vai ser muito Semana bacana. passada, fui num evento super legal, que eu fiz uma palestra muito interessante, você ia adorar, porque são dois temas que você gosta, bem-estar, o impacto estratégico do bem-estar na inovação, era o tema. E estou com vários cartões físicos e virtuais. Os físicos estão ali no cantinho, os virtuais estão aqui perdidos já. Sim. E os físicos estão lá no cantinho da mesa. Que hora que ele vai, né? E aí, o que eu faço com isso? Como é que você faz follow-up? Como é que você vai ter que pegar o cartão, manusear? Exatamente. Então, assim, estou desesperada para começar a usar. Uma das coisas que nós falamos é que muito se perde, muito contato se perde. Muito. Contatos que poderiam virar negócios acabam se perdendo por você não ter uma ferramenta como o Donexo, centralizado, onde você tem uma plataforma. E falando de ideias, apresentando o Donexo para um público, veio a ideia de um palestrante, ele falou, eu quero isso, mas eu queria nas minhas palestras. Por quê? Ele falou, às vezes eu entro numa sala de aula, numa faculdade, com 80 alunos, e não tem um cadastro prévio. Não existe um cadastro prévio. Eu entro lá e faço, e eu não tenho a captura, eu não tenho os dados daquele público. Então, ele falou, faça para mim um QR Code, alguma coisa que eu consiga, no final da aula, capturar os dados. E nós colocamos na ferramenta. Então, o Donexo serve também para palestrantes, se você tiver aqui, mesmo que seja virtual, você pode ter um QR Code, esse QR Code é capturado. Então, no caso dele, 80 pessoas capturariam esse QR Code e passaria a fazer parte dele. Ele passaria a conhecer esse público assim que acabasse a palestra dele. Né? Então, assim, meu Deus, foi uma... Isso que eu falo das ideias, né? Que incrível! É incrível. Que incrível, que incrível. Essa troca é muito rica. Quando você apresenta o produto e você está atento e você está com os ouvidos abertos e pronto para ouvir ideias, o que mais ocorre são realmente essas inovações. Né? Daí vem muita inovação. Né? Sem dúvida. Às vezes coisa que para nós parece óbvio, mas não é. Não é óbvio. Não é óbvio. De maneira alguma. Sim. Até porque o óbvio, ele é sempre de um ponto de vista. Sim. E quando a gente reúne vários pontos de vista, a multiplicidade permite que a gente extrapole, né? Sim. Então, o óbvio talvez não seja óbvio, deixa de ser óbvio, e mais do que isso, você constrói algo totalmente novo como o Donexo. Isso, verdade. Agora, com certeza, nesse processo que vocês têm dentro da Don Software, né, desde a ideação até a concretização da solução, vários erros acontecem, vários fracassos acontecem, que faz parte do processo de inovação. Agora, na sua história de vida, tem algum fracasso ou aparente fracasso que, na verdade, se transformou num sucesso futuro? Tem. Eu não diria que é um fracasso total, porque é relacionado à minha carreira. E minha carreira não foi um fracasso, longe disso. De maneira alguma. Mas na minha carreira, eu gostaria de ter sido alcançado um nível maior como executivo. Tá. Eu gostaria de ter sido um alto executivo. E chegou num ponto que travou. Quando eu saí do mundo corporativo, em 2016, eu me vi num limbo. Eu não era nem um alto executivo, que o mercado gostaria de ter, de me levar. E também não era mais o técnico excelente que eu era no passado. Né? Então, eu percebi que pessoas no mesmo nível em que eu estava
o mercado está saturado. Então, assim, nesse sentido, eu considero... E o que é isso? Hoje eu tenho consciência do que foi isso. Isso foi falta de investimento em mim mesmo. Eu sempre trabalhei muito, eu me dediquei bastante, trabalhava 24 horas, se fosse o caso, sábados e domingos, eu sempre entreguei muito. E eu achava que trabalhar o suficiente e entregar com qualidade já era o suficiente para uma carreira de sucesso. E quando eu fui para o mercado, eu percebi que não era, né? Então, assim, hoje eu tenho consciência que se eu tivesse feito formações mais robustas, até trabalhos externos, até voluntariado, isso, fluência em idiomas, tudo isso teria alavancado mais ainda a minha carreira. Isso enquanto eu estivesse trabalhando, né? Eu não precisaria ter parado, ter saído no mercado para depois perceber isso, né? Então, essa falta de investimento em nós mesmos, ela tem um preço. Tem, né? é Então, isso eu considero um fracasso, não da carreira, mas uma coisa que poderia ter sido diferente. Bem, primeiramente eu agradeço você compartilhar essa história, porque é a história de muitas e muitas pessoas. Né? E, de fato, você está alertando para a importância do desenvolvimento. Exatamente. E o quanto, hoje, o desenvolvimento está te levando para outros patamares. Sim. E para outros lugares. E isso me lembrou de uma conexão importante, que não é que aí, né, como eu, em 2017, passei a ser número 1 de RH. E aí, a primeira coisa que eu fui procurar foi um curso de governança, ou seja, eu procurei um curso um passo além, que você também está nessa jornada. Sim. Né? Eu procurei um passo além, mas não porque eu já, a priori, naquele momento, eu já queria fazer a transição, não, porque eu estava acabando de chegar na cadeira de número 1. Eu fiz 7 anos nessa cadeira. E é o que eu queria fazer um ciclo de 7 anos. Mas, naquele momento, eu fui olhar um passo além para entender o que o nível acima exige, o que ele olha para os executivos. E foi fantástico, isso mudou a minha vida. Sim. Ter ido olhar um nível acima, investir um nível acima na minha formação, para olhar e falar assim, poxa, eu preciso olhar para a gestão de riscos, eu preciso olhar para um dos riscos importantíssimos, no caso de recursos humanos e clientes, reputação. Eu preciso olhar para a governança como um todo, o programa de integridade, eu preciso olhar para a ESG, eu preciso olhar para tantas outras coisas, que como executiva de RH puramente lá em 2017... Não quase passava. Ninguém olhava. Ninguém olhava. Né? Inclusive, tem até hoje pessoas que nem olham para a gestão de riscos ainda em RH. Existem programas de inovação que RH não estão envolvidos. Imagina, 100 pessoas em inovação. Né? E aí, mas uma coisa que eu aprendi nessa jornada lá de 17 para cá, que aí vou acrescentar para o nosso público, que é, além de você se desenvolver, você construir relações. Sim. Você sair da empresa e não ficar lá dentro nos 4 muros, né? Naquela caixinha, e você construir relações fora. Por quê? Ainda mais você que trabalha com inovação. O quanto você aprende nessas conversas com os vários clientes que vocês têm. O quanto vocês ampliam olhando vários segmentos, não é verdade? É verdade. Eu posso até complementar um pouco com a minha própria história. Que eu também considero que foi assim uma coisa que poderia ter sido muito melhor e um pedacinho de um fracasso, digamos assim, que é realmente as redes. Questão de networking. Uhum. Eu sempre tive muitos e bons relacionamentos enquanto eu estava no banco, enquanto eu estava trabalhando. Só que depois, quando eu saí, eu percebi que aquela rede de relacionamentos era da cadeira do executivo, não era do Darcy. E isso fez uma baita diferença. Ficaram poucos, assim, os mais próximos, amigos que eu tenho até hoje, né? Mas a rede de relacionamento mesmo, o networking, como nós conhecemos, eu não tinha. Então, isso eu vim construindo depois, estou construindo, né? Aprendendo a lidar com isso. Então, eu não dava importância para isso porque eu estava dentro do mundo corporativo, achava que aquilo, né, era o suficiente. E não é. A questão de relacionamento, ela é muito importante. Você ter essa rede, né, essa rede de relacionamento, essa cadeia. E não é como, às vezes as pessoas pensam que networking, eu ouvi esses dias, eu aprendi, que o networking é para você atacar, é para você vender, é para você... E não é. Ela é, na verdade, uma rede de defesa. Né? Ela te ajuda, é uma rede de apoio. Né? Vender é vendas, é marketing, é onde você parte para, né, realmente para fazer acontecer. Né? E a rede de networks ela é realmente uma rede de apoio, uma rede onde você... E ela é muito importante, a gente tem que fomentar isso. Hoje eu tenho consciência disso. E, no fundo, são encontros. São encontros, são trocas nas quais existe troca equilibrada, não é verdade? Sim. Uma troca equilibrada de ideias, uma troca equilibrada de possibilidades. E, claro, a partir desta relação,
outras múltiplas oportunidades surgem, né? Sim. Insights maravilhosos surgem nessas. Ou seja, mais o quanto é importante a Domnexo para ajudar nessa construção. Isso. De forma estruturada. Imagina que legal. De uma forma estruturada, um executivo, enquanto ainda está na cadeira, ampliar seu networking de forma, não só as 4 paredes, Sim. porque no fundo eu também trabalhei 15 anos no primeiro banco. Na verdade, por sorte, eu tive 2 bancos em um, mas o mesmo grupo financeiro. E eu vivia lá dentro. Trabalhava 12, 14, 16 horas por dia, amo até hoje aquela empresa, mas a minha vida era lá dentro. Sim. E só depois, graças ao fato de eu ter sido desligada, porque eu também nunca pediria a demissão daquela empresa que eu amava, graças ao fato de eu ter sido desligada, e aprendi muito com esse desligamento, né? Nunca fui mal avaliada, nunca tive baixa performance, mas eu não entendi muito do jogo, muito dos jogos políticos e como navegar, porque não é só sobre entregar. Sim, sim. Né? Esses meandros políticos e tudo, do mas mundo corporativo, a gente... Eu agradeço não só pelo sim, aprendizado, mas eu agradeço principalmente porque eu acordei para isso que também você acordou. Sim. Eu também digo, toda a minha carreira dentro dos bancos e tudo foi riquíssima, né? Eu também agradeço, tudo que eu tenho eu devo a isso, né? São aprendizados, né? São realmente aprendizados. Muitos. E tudo tem seu tempo, né? É que algumas coisas poderiam ter sido adiantadas, né? Verdade. Agora falando, né, da nossa evolução. Nos últimos 5 anos, teve aí algum comportamento, alguma crença, alguma atitude que você adquiriu e que tem feito bastante impacto na sua vida, causado bastante impacto? Tem. Eu acho que a pandemia ajudou um pouco também. É a certeza de que para a gente manter uma energia lá em cima, manter a energia no alto, atitude é tudo. Primeiro a gente faz, depois a energia vem. Antigamente eu ficava pensando, né? Poxa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não se movimentava, ficava esperando o momento certo, tudo, né? Então, não, tem até uma coisa que é meio clichê, mas que é clichê que diz assim, primeiro você vai na academia, mesmo com preguiça, depois que você começar a fazer o exercício... Aí aquece e vai. Aí aquece e vai, né? Então, essa é uma coisa que eu aprendi e, assim, com relação ao Darcy também, né? Procrastinação, eu sempre entreguei muito, eu sempre trabalhei e entreguei para ajudar as pessoas, eu estava sempre à disposição. E com relação ao Darcy, não, eu procrastinava, eu deixava para depois. Então, eu mudei esse comportamento. Eu não deixo mais a procrastinação e a preguiça deixar o Darcy em segundo plano. Excelente. Né? Então, muito bom. Eu procuro agora me colocar realmente. Então, vai com preguiça mesmo, vai do jeito que está, tem que levantar cedo, vai levantar cedo. Né? Eu falo sempre para os meus filhos, né? Eu digo assim, você tem alguma coisa para fazer e essa coisa leva menos de 15 minutos, faça agora. Porque senão, no final do dia, no final do mês, você vai ter um monte de gavetinha de 15 minutos e aí você não vai querer fazer. Então, demora menos de 15 minutos, faz agora. E tem muita coisa que demora menos de 15. Tem e a gente posterga, sabe lá por quê, né? Talvez por isso mesmo a gente... só isso aí é rapidinho, eu faço depois. Só que você vai deixando para depois, a hora que você vai ver, você tem uma lista infinita uma lista infinita e aí você desanima, fala, nossa, agora tem muita coisa para fazer, né? Muito bom. Ó, isso é uma recomendação boa, mas aposto que durante a sua vida você recebeu recomendações ruins. Sim. E que, claro, quem te deu achava que era boa, né? Sim, mas tem coisas ruins que você ouviu que para você não funcionou. Diz pra gente uma. Tive algumas recomendações com relação à minha postura como líder. Uhum. E coisas que vieram não só de meus superiores, mas vieram de RH, inclusive. Que eu deveria ser mais incisivo, que eu deveria ser mais duro com a equipe, que eu deveria bater na mesa para conseguir mais entregas. E eu falava, mas não faz sentido, porque eu consigo meus objetivos. Né? Mesmo da minha maneira, com mais diplomacia, conversando, com mais união, eu consigo as coisas, não estou deixando nada para trás. Né? Mas eu cheguei a ouvir isso, que eu deveria me preocupar mais em me adaptar melhor à cultura organizacional. E isso não me fazia bem. Então, ainda bem que eu não segui. Ainda bem que você não seguiu. Ainda bem que eu não segui. Isso é antigo. Isso é antigo. É muito antigo. Mas eu vou te dizer que não faz, né? A recomendação não é de tanto, tudo bem. Eu saí em 2016, tá, mas não é de tanto tempo assim. Eu sei. Ainda tem muita empresa que ainda vive no comando e controle. Infelizmente, mas o mundo hoje e o mundo para o futuro não cabe mais. Não cabe mais essa opressão, essa
pressão desnecessária, não cabe mais essa forma tão tóxica de que achar que é pelo poder, é pelo mandar e obedecer. Tudo no grito. No grito, isso não cabe. Isso é num mundo, né, tão volátil, tão complexo, o que a gente precisa é de pessoas inteiras, humanas, dando o seu melhor. Até porque a tecnologia está, agora mais do que nunca, numa velocidade exponencial. Tudo vai ser possível. Tudo que. Não tudo, né? Ainda bem. Mas muito do que a gente fazia operacional, muitas horas de trabalho serão feitas por máquinas. Sim. E a gente vai poder usar as pessoas com o melhor que elas têm. Só que para isso as pessoas têm que estar inteiras. Verdade. Não é? Sim. E como que você vai estar inteiro se o seu chefe te desrespeita, te maltrata, só trabalha na pressão, só trabalha na cobrança? Sim. Agora, assertividade, sim. Ah, sim. Você, né, tem que ser assertivo, claro, tem ser que claro, buscar sim, resultado. tem E que você buscar tinha resultado. Sim, sim. Ou Eu, seja, eu não fiquei 35 anos no mesmo grupo à toa, né? à toa, né? É isso mesmo. Muito bom. Agora, me diz uma coisa. Quando você está sobrecarregado, sem foco, o que você faz para voltar aí pro eixo? Eu me desconecto. Total? Total. Eu Ai, que bom. eu preciso de algum tempo comigo, algum tempo sozinho. Uma coisa que eu percebi e aprendi também. Eu sou introvertido. Então, me expor, falar em público, essas atividades, elas consomem muita energia. Sim. Né? E demorou para aprender isso, assim. Então, depois dessas atividades, o que eu costumo fazer? Eu costumo me recolher e depois eu volto a ter foco, eu percebi que eu não me estresso antes, eu não me estresso preparando para a atividade. Isso não me incomoda, eu ficava incomodado depois. E demorou para eu perceber que era isso, que é a minha maneira de ser, de alguma maneira, ela consome uma energia e a maneira de voltar essa energia depois é me recolher, ficar quietinho. Tem coisas que eu gosto de fazer, mas assim, isso para mim já é suficiente para ter foco e energia suficiente para o dia seguinte. Que bom que você percebeu que Sim. porque realmente drena energia. Drena. Drena energia e você recompõe estando só. Isso. Se recolhendo. Me recolhendo. Que legal. Que bom. Muito bom. Agora, nos últimos 3 anos, tem alguma coisa que você ficou craque em dizer não? Até para impor limites? Até para impor limites. Nas relações, porque senão as pessoas abusam. Ainda mais você que é uma pessoa do bem, você é uma pessoa disponível. Coisa que eu aprendi a dizer não mesmo é realmente procrastinação com coisas referentes ao Darcy. Né? Essa questão de que eu me deixava sempre para segundo plano e tudo, e às vezes eu me pego ainda assim, não, isso aí a gente faz depois, você se cuida depois, né? Isso aí não é importante agora. Não é. Não pode ser depois, não pode ser amanhã. É agora, é hoje, se tem que fazer, corre atrás. Se é uma coisa que eu realmente quero, eu levanto e vou atrás, e vou buscar subsídios, vou buscar como fazer. Excelente. Então... Muito bom. Agora, qual conselho você daria para um jovem que está saindo da faculdade e indo encarar o nosso mundão corporativo? Já que você tem 35 anos de experiência, esse jovem precisa um pouquinho... Precisa, né? Eu acho que uma das coisas seria ele treinar comunicação, como se portar. Comunicação é tudo. Ele saber se portar, ele saber se impor, ele saber se posicionar, na verdade. Não é se impor, é se posicionar. Uhum. Essa é a... mas que ele nunca deixe de ser aluno, que ele aprenda sempre, que ele tenha o hábito de escutar. Então, assim, é importante ele ensinar. Ele deve e é importante ele ensinar, mas é importante ele aprender também. Ele ouvir os mais experientes, ouvir os mais velhos, ouvir os pares. E o currículo é muito importante, mas o relacionamento humano eu acho que vem em primeiro lugar. Né? O currículo parece que vem na frente, mas não é. Não é o currículo que aparece primeiro. O que aparece primeiro é como você se porta, é como você trata as pessoas, é como você lida com as pessoas, com a rede. E isso vai do miudinho, vai desde dentro de casa, dentro da família, com a vizinhança, e isso vai expandindo para o mundo corporativo, vai expandindo para tudo. Você leva isso para a vida. É verdade. Então, muito boa. Acho Muito bom conselho. A recomendação é seja um eterno aluno, sempre. Que legal. Né? Porque quando a gente acha que sabe tudo de determinado assunto,
a gente perde insights maravilhosos. Você fecha os olhos para as coisas novas, os ouvidos, né? É isso mesmo. Então, assim, que seja um eterno aluno. Muito bom, muito bom. Agora, uma pergunta que eu adoro fazer, que é qual a compra... E o pessoal de tecnologia costuma ter umas sacadas que eu não tenho. Qual a compra de R$ 200 ou menos mais está fazendo diferença aí na sua vida nos últimos meses? Não é um objeto. Uhum. É uma assinatura? Não foi, é uma ação, é uma aula experimental de tênis de mesa. Que legal! Por quê? Outro dia eu me peguei pensando, o que eu fazia quando eu era criança que eu gostava muito, que me deixava feliz, que me deixava alegre, né? E eu adorava jogar ping-pong. Teve uma época que tinha mesa na escola e eu tive um vizinho que tinha mesa também, então nós nos reuníamos no final de semana, passava sábado e domingo jogando ping-pong, naquela época era ping-pong, né? E eu adorava aquilo. E por que não procurar, né? Por que não olhar? E aí eu fui pesquisar e apareceu uma aula experimental, então, foi R$ 50, eu lembro do preço até agora. E eu fui fazer uma aula experimental, passei 2 horas dentro da academia, com professores, com os alunos, e estou lá até hoje. Assim, isso mudou porque é uma conexão. Eu fiz uma conexão com o passado muito, muito interessante, muito importante. Hoje, quando eu estou jogando o ping-pong, hoje muda um pouco porque tem competição, tem campeonato. Né? Não Você é já mais está competindo? A gente, dentro da academia, dentro da escola, existem campeonatos. Então, outro dia eu fui com meu filho, a gente fez, era de duplas, eu fui com meu filho e a gente não ganhamos nada, mas ganhamos experiência e foi muito divertido, né? Foi divertido. Foi bem divertido. Mas foi um preço muito bem pago, naquela ideia que eu acabei de comentar. Você quer fazer? Vai e faz, procura. E eu procurei, achei. Por R$ 50, eu passei 2 horas experimentando uma coisa que me conectou com o passado, me conectou. E hoje, sempre que eu estou jogando, eu estou conectado lá atrás. Que demais. Então, eu saio de lá alegre, feliz, suado, né? Leve. Transpira pra caramba, leve. Porque quando eu estou lá, eu realmente não penso em nada. Parece que é a criança de lá de trás que está jogando. Nossa, é fantástico. E isso, assim, me dá uma energia, isso me dá... Olha, foi a resposta que eu mais gostei até agora. Não, e de fato, assim, você relatando, a gente consegue se conectar com o passado, né? Então, poxa, o que eu gostava do passado? Como é que você fez isso? Você resgatou. Sim. Eu acho que nem sempre isso é possível, né? Mas assim, se eu pudesse deixar uma dica para as pessoas, é isso. Tente buscar lá no passado o que te fazia feliz, no que você era bom. Porque, assim, eu gostava e eu era bom. Eu chegava a disputar na escola, então, assim, eu gostava, era bom naquilo. E por que não resgatar, né? Por que eu perdi? Por que eu deixei aquilo para trás, né? Deixou para trás. Ainda bem que resgatou. Sim, resgatei. E aí você se reconecta e isso faz um bem danado. Nossa, imagina. Muito bom. Você tem hábito de presentear com livros? Tenho. Tem? Eu tenho alguns de cabeceira e tenho o hábito de presentear também. Tem algum que você recomendaria? Depende do público, assim. Bom, vamos lá. Deixa eu lembrar Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl, que é um sobrevivente do Holocausto, né? Então ele fala sobre o sentido da vida, como que ele conseguiu superar tudo aquilo e a busca do sentido e que tudo tem um sentido, mesmo nas coisas ruins existe um sentido, né? Esse é um deles. Tem um que é muito antiga essa obra, ela é engraçada, que é o Um, Nenhum e 100 Mil, do Luigi Pirandello, que ele fala sobre identidade. Então, o 1, Nenhum e 100 Mil o 1 é como ele se vê, como que a esposa dele vê ele, o 100 mil é como que o mundo inteiro vê ele, o nenhum é que todo mundo pode estar errado. Nem o que eu sei de mim mesmo, nem o que você sabe, nem o que o mundo inteiro sabe é realmente a minha identidade. Pode ser que todos estejam enganados. E ele vai passando e ele vai se revoltando e depois ele vai fazendo. É uma trama bem bacana, livro. Interessantíssimo, bem eu não bacana. conheço. Chama Um, Nenhum e 100 Mil. É bem antigo mesmo, mas não sai de moda. Ele fala sobre identidade, é bem bacana. Tem do Nassim Taleb, tem Antifrágil, que eu levo para a vida também, eu levo para os negócios, para investimento, né? Eu, como assessor de investimento, também usei muito a questão da antifragilidade, né? A antifragilidade e a resiliência, né? Esse também eu indico. E tem para não ficar só nos autores estrangeiros, né? Tem um autor nacional, que é o Rafael Boscovic,
que ele escreveu Satoshi, que é referente ao Bitcoin. Satoshi é uma trama, é um romance, na verdade, com uma trama policial, e ele conta toda a história do Bitcoin. Como que nasceu a moeda, o que são os mineradores, como que ela é criada, as grandes fazendas de mineração de Bitcoin, a polícia, a repressão. Então, é bem bacana. É uma história, é um livro, não é muito grosso, é um livro pequenininho, mas ele... E por ser romanceado, deve ser maravilhoso de ler. Sim, você começa a ler, não dá vontade de parar mais. É bem bacana. Vou atrás Satoshi. Ele é bem... Para quem e eu que gosto de tecnologia, né, ele explica toda mercado financeiro? Mercado financeiro. Então, ele explica blockchain, ele explica da rede, uma computação. Ele é bem bacana. Então, quem tiver interesse em criptomoedas e Bitcoin, principalmente Satoshi, é uma boa recomendação. Muito legal. Adorei suas recomendações. Esse último, então, até por ser romanceado, eu acho fantástico quando você lê livro romanceado, porque é isso, você pega numa tarde e não para mais. E é uma leitura bem leve, é uma leitura bacana. Que legal. Vale muito a pena. Você acredita que já vai ser a última pergunta? Olha... É rápido, não é? O tempo passa rápido. Isso significa que foi muito bom, né? Quando está bom, é gostoso, o tempo passa rápido, a gente nem percebe. Mas me diz uma coisa, se você tivesse um outdoor seu, numa estrada, numa avenida, que você goste, o que vai estar lá escrito com a sua assinatura? A vida é feita de possibilidades. Esteja atento e esteja preparado. Arrasou, adorei. E é verdade, né? Sim. A vida é infinita de sim, possibilidades. Sim. E às vezes a gente busca tanto uma possibilidade, uma alternativa, e às vezes ela aparece, só que a gente não está pronto ou a gente não está atento, né? Para olhar. Para olhar e para embarcar. Embarcar nela. Muito bom. Quer deixar um recado final? O recado final seria para as pessoas e para todo, né? Para viver de maneira leve, né? Buscar um pouco da filosofia estoica, né? Aquilo que você pode mudar, perca seu sono. Vá lá mudar. O que você não pode mudar, aprenda a lidar com aquilo. Vai para o próximo problema, né? Se tem um problema que você não consegue mexer, então isso deixa a gente... vá esvaziando sua mala, né? É verdade. Vai esvaziando sua mala. Isso vai deixando a gente mais leve, vai chegando... É verdade. Fica mais fácil a jornada. Fica mais fácil a jornada. Só carregar o que a gente consegue dar conta. Isso. Não pôr mais do que precisa também, exatamente, né? Exatamente. E aprender a diferenciar, né? O que é realmente importante, o que não é, né? Às vezes tem algumas lutas, às vezes, que depois a gente vê, nossa, não precisava, né? Não precisava. Não precisava. Desgastar tanto, né? Sim, não precisava desgastar tanto, né? É melhor colocar energia naquilo que realmente merece. Legal, Darcy. Tá bom? Queria agradecer sua presença. Quero que você depois... Temos que divulgar bastante Dom Nexo, porque vai revolucionar, não é verdade? Vai, com certeza. E quero testar logo. Bacana. Amanhã, pode ser? Pode sim, com certeza. Quero já começar. Inclusive, tem palestra em breve, lá em muito breve, então já quero, inclusive, testar mais possibilidades. Ok. Vamos lá? Muito bom. Vamos, valeu, sim, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite mais uma vez e foi muito, muito bacana participar aqui com você, Bia. Eu que agradeço. Muito obrigada.